E eu queria chamar a atenção aqui para Abraão. Abraão, ele é mencionado lá no verso 8. Todos acharam aí? Hebreus 11. Amém, meus irmãos? No verso 8, ele fala assim, falando, do rol da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Então veja, Abraão, ele era alguém que estava na terra, mas o seu coração não estava aqui. E interessante, eu vi há uns tempos atrás uma ministração a respeito disso, que a vida profética que Abraão levava, quem olhava para Abraão, quem olhava para o estilo de vida dele, a leitura, o que é uma vida profética? É uma vida, o profético é aquilo que aponta para algo vindouro. Então, quem olhava para a vida de Abraão, ele enxergava algo futuro, algo que não era do seu tempo. Então Abraão, ele levava uma vida profética, ou melhor dizendo, Abraão levava uma vida que apontava para a Jerusalém celestial, apontava para os céus. Então veja, numa época em que Abraão era alguém rico, Abraão era alguém que morava em cidades, já haviam cidades edificadas, já havia todo o conforto que as cidades ofereciam, mas ele escolheu viver em tendas, viver como um nômade, de certa forma, dar um passo para trás, porque veja, a princípio o ser humano, o homem, ele vivia em tendas, ele era nômade, depois ele passou como evolução a viver em cidades, mas aos olhos humanos, Abraão parece que ele faz um downgrade, ele dá um passo para trás, ele volta a viver de forma rústica, volta a viver de forma rudimentar. Mas por que isso? Por que ele abre mão de tudo aquilo que era proporcionado na cidade? Porque ele estava de olho em algo vindouro, irmãos. Então essa era uma vida profética. Todo aquele que olhasse para Abraão, todo aquele que olhasse e visse aquele estilo de vida, falava, mas por que você sabe que aquele cara está vivendo daquele jeito lá? Não, é porque ele está esperando a Jerusalém celestial. Ele está esperando a promessa que vem do céu. Sabe, irmãos, e essa é a perspectiva que nós precisamos viver, amém? Tem um salmo que diz assim, de onde virá o meu socorro, A Bíblia fala, eleva os meus olhos para os montes, Então veja, de onde que vem a nossa esperança, de onde que vem a nossa perspectiva, de onde que vem aquilo que nós esperamos. Deixa eu dizer, não pode estar nas coisas naturais, irmãos, mas nós temos que estar olhando para as coisas que são celestiais, irmãos. Nós precisamos do favor do Senhor, amém? Sabe, por vezes a gente deposita a nossa força nas coisas desse mundo. Sabe, eu gosto também de uma passagem lá no livro de Hebreus, lá em Hebreus também, que fala assim, que Deus fala assim, mais uma vez eu vou abalar as coisas no mundo, para que aquilo que é inabalável permaneça. Você sabe, irmãos, o mundo o tempo inteiro ele é chacoalhado. Sabe, os ventos, eles vêm, eles vão, os governos mudam, as coisas são colocadas, mas deixa eu dizer, isso é para ver quem é que permanece, irmãos, quem é que está firmado na rocha. E deixa eu dizer, se você está sendo abalado, é momento de você pensar e ver onde é que você está firmado. Agora você vem dizer para mim que você acha que alguma conjectura, algum tipo de governo, alguma coisa vai mudar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos? Sabe, mais do que nunca, nós precisamos levar uma vida profética. Nós precisamos, como igreja, sabe, irmãos, é o momento da igreja se levantar de forma profética. Sabe, deixa eu dizer, assim, de uma maneira até
infeliz, né? Eu lembro que eu estava não sei se foi um pouco antes do primeiro turno lá no Brasil ou um pouco depois do primeiro turno. Correu um vídeo do apóstolo Luiz Hermínio, né, com várias profecias a respeito do Brasil. Quem chegou de ver esse vídeo? Correu em muito lugar, eu acho que eu até postei no grupo, e ele mencionando em vários países, vários profetas, em várias datas, pessoas profetizando um grande avivamento no Brasil. E eu me lembro que depois de ver esse vídeo, né, eu não tenho mais Instagram, a Andressa assistiu e mostrou para mim, no celular dela. Eu falei, não sei se foi feliz ou infeliz isso que eu falei. Eu falei, olha, é muito difícil disso acontecer se não houver uma perseguição na igreja. Você sabe, quando não há perseguição, a igreja se acomoda. Sabe, esse talvez seja o problema da igreja aqui no primeiro mundo, irmãos. Tudo é muito simples, né? Você pega o seu carro, tem ar-condicionado, você dorme numa casa boa, num colchão bom, sabe? Não tem nenhum vento contrário para você chegar aqui. Às vezes a igreja, ela se acomoda. Vai ver nos países perseguidos, o cara, ele faz de tudo para estar no culto. Ele não perde nenhuma atividade, ele dá muito mais valor do que às vezes para a gente que está assim, tendo tudo na mão. Né? Você sabe isso? Agora veja, não se sinta culpado, isso é do ser humano, irmãos. Esse curso nosso na terça-feira, né, eu fiz uma experiência. Né, eu coloco ele pontualmente às 8 da noite, ele passa, né, naquele momento, e depois que acaba o vídeo, ele sai do ar. E eu pensei uma vez comigo, falei, se eu deixar o vídeo no ar a semana inteira, eu acho que mais pessoas vão poder assistir. E o resultado qual que foi, irmãos? Muito pelo contrário. As pessoas, por saber que podia assistir depois, não assistiam na hora e acabava postergando e nunca assistiam. Então veja, é do ser humano. Quando você tem, parece, pressão, o negócio acontece. Então veja, nós temos que olhar as coisas sobre a ótica celestial. Não estou dizendo que eu queria, né, irmãos, que acontecesse tudo isso que está acontecendo lá no Brasil. Mas veja, irmãos, e eu acho que a gente fez o papel correto, oramos, jejuamos, eu vi pastores se posicionando, igrejas se posicionando. Ok, fizemos a nossa parte. Agora, não foi, irmãos, né, eu estava lembrando o rei Davi, né, quando o filho dele, né, fica doente, lá, segundo Samuel, capítulo 12, né, ele jejua, ele ora, ele rasga suas vestes, ele põe a cara no pó, aí fica ali uma semana, aí vem a notícia que o filho morreu. Ele se levanta, passa óleo na cara e vida que segue. Aí vieram criticar ele, né, ali, você pode ler, segundo Samuel 12, né, mas e você vai, não tem mais o que fazer, vamos agora fazer. Sabe, irmãos, o que Deus, em vez da gente ficar questionando, e que o inimigo quer fazer com que a gente fique remoendo as coisas, vamos entender o que Deus quer, qual é o nosso papel como igreja, o que nós temos que fazer, e sermos espirituais, porque a nossa esperança não está nas coisas dessa terra aqui, mas nós estamos esperando as coisas do céu, irmão. A nosso favor, ele vem do Senhor, não importa em qual situação, não importa da mão de quem, Deus vai nos conceder o seu favor, amém? E olha que eu estou falando para pessoas aqui que, no mínimo, estão bem melhor do que imagino que quem está lá no Brasil. Claro que a gente sofre porque nosso país, estão os nossos familiares. Eu imagino que vão chegar pessoas aqui no nosso país, né? E o nosso papel como igreja é cuidar dessas pessoas e edificar a igreja do Senhor. O maior movimento de expansão do evangelho foi quando a igreja começou a ser perseguida lá no século I. Porque o negócio estava tão bom, irmãos, que os discípulos não queriam se espalhar. Eles queriam ficar lá em Jerusalém, curtindo, falando em língua, rodopiando, deixa o menino rodar, não é isso que a musiquinha fala, né? Estava gostoso, e o que Jesus falou? Ide por todo mundo agora, pregar o evangelho. Mas não queria sair de lá, estava bom demais. Rolou uma perseguiçãozinha, gente.
sabe? E infelizmente, tem coisas que são necessárias para que se cumpram as Escrituras. Eu acho que foi em 2013, numa conferência de kids lá em Goiânia, o pastor Reinhard, ele teve uma visão, irmãos, que coisas muito, muito ruins com as crianças do Brasil, questões de legalização de pedofilia e tal. Sim, é o princípio do fim, irmãos. Isso não é só no Brasil, o mundo inteiro vai ficar pior. Sabe, vai ser tempo de perseguição. Agora, se você não se deu conta, nós estamos vendo o cumprimento de Apocalipse. Nós somos testemunhas oculares daquilo que a Bíblia escreveu. Não tenha dúvida, irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, veja, nós não podemos estar mais pensando de forma natural, mas nós somos seres espirituais. E como eu brinco sempre com os irmãos, se Jesus... pastor, você fala aí para a gente ficar se preparando, porque Jesus vai voltar, e se ele não voltar e eu morrer? Pronto, você foi até ele, deu no mesmo. Mas a questão é que ou ele vem ou nós vamos, vai ter esse encontro. E aí de que maneira você vai chegar diante dele? Aí deixa eu dizer, não vai valer nada. Muitas das coisas que a gente fez, você vai perceber que você correu atrás de vento, não vai? Eu vejo, eu não faço apologia de você não viver bem. Acho que todo mundo tem que viver bem, porque Jesus veio para te dar vida em abundância. Mas a questão é como é que você vive bem. Você vive bem à custa de destruir a sua vida com Deus, de perder a noção dos seus objetivos, ou você vive bem de uma forma saudável, não apenas... E eu gosto quando Paulo escreve lá para Tito, ele fala isso, eu faço votos que tudo te vá bem, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Não adianta você estar bem financeiramente com uma alma doente, um espírito mortificado, que não tem sensibilidade para as coisas de Deus. Sabe, tudo tem que caminhar junto, irmão. Agora deixa eu dizer, se você tem um espírito sensível às coisas de Deus, uma alma saudável, não tem como você não ser próspero. O problema é que as pessoas querem ser prósperas primeiro, e aí ela acaba atrapalhando todo o resto. Sabe, mas a ideia bíblica é que você seja próspero em todas as áreas da sua vida, amém, irmãos? Mas não perca a perspectiva, nós somos celestiais. Então, veja, assim como Abraão, que eu quero falar hoje aqui, é de nós vivermos uma vida profética, uma vida que aponta para os céus, uma vida que é conectada em Deus. E aí, pegando o exemplo de Abraão, para que você possa entender melhor as diferenças e aquilo que Abraão fazia, eu quero fazer um comparativo com outra pessoa que também viveu juntamente com Abraão, que tem uma história paralela que você vai ver na Bíblia juntamente com Abraão, desde lá de Gênesis capítulo 12, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, Gênesis 12, agora indo lá para o comecinho da sua Bíblia, lá em Gênesis 12, nós temos a história de Abraão, mas nós temos também um coadjuvante, que é Ló, o seu sobrinho de Abraão. Então eu quero usar Ló aqui para fazer um paralelo. Tudo bem? Está olhando com uma cara para mim? É sobrinho, né? Você sabe, quando o homem fala uma coisa errada, a mulher olha diferente para ele. Ela está me olhando aqui no rio e falou, será que não era sobrinho? Não, é sobrinho sim. Ela ficou me olhando assim, eu falei alguma besteira. Glória a Deus, porque a esposa é o freio do marido, né? Quando alguma coisa está errada, a esposa é que... Aleluia. Lá em Gênesis 12, então, nós temos a história de Abraão e temos, paralelamente, a convivência dele com seu sobrinho Ló. Então, eu queria fazer um paralelo entre os dois, porque, veja, são dois crentes aqui, dois homens de Deus, mas um vive com a cabeça celestial, como nós acabamos de ver aqui, lá em Hebreus 11, né? Abraão vivia em tendas, porque ele estava aguardando a Jerusalém celestial. Mas nós temos o caso de Ló. Ló era alguém que cria no Senhor, era alguém que
era um crente, mas ele vivia com a cabeça nas coisas da terra. Amém? Então nós vamos fazer esse paralelo. Então, Gênesis 12, vamos lá vamos do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Ok? Até aí, meus irmãos. Então, primeira coisa, Abraão, ele recebe um chamado. Abraão é um homem que escuta a Deus. Abraão é um homem posicionado. E Abraão, ele é abençoado por Deus. Agora, o que aqui fala a respeito de Ló? Ló não ouviu de Deus. Ló não teve um chamado de Deus, mas Ló foi de carona no chamado de Abraão. Então, a primeira diferenciação que eu queria falar aqui e veja, eu estou falando entre crentes e crentes, ok, irmãos? Amém? Ló, ele é crente. Quando você vai ver lá, Deus vai destruir Sodoma, Deus tira Ló de lá, porque Ló, ele é um crente, ele é salvo. Mas Abraão era um crente que ouvia Deus. Abraão era um crente com a cabeça celestial. Ló era alguém com a cabeça terrena. Ló não tinha a mesma discernimento espiritual de Abraão. Então a primeira característica é essa, que homens e mulheres espirituais, eles têm relacionamento com Deus. Eles escutam de Deus, eles têm discernimento do seu propósito. Crentes como Ló, eles só pegam carona no bonde. Ah não, fiquei sabendo que o mover de Deus está na igreja tal. Aí ele corre para lá. Ah não, mas vai estar o pregador não sei o que lá em tal lugar. Aí ele vai para outro lugar. A irmã Joaninha da oração da canelinha de fogo está em não sei quem. Aí ele está sempre correndo atrás de supostos homens e mulheres de Deus. Ele tem uma fé de segunda mão. E a fé dele é da mão dos outros. Ele não tem experiência pessoal com Deus. Ele está sempre comendo de segunda mão. Está sempre sendo terceirizado a relação dele com Deus. Né? Eu sei que eu nada contra. A Bíblia é bíblico. É bíblico orar uns pelos outros. Mas tem gente que só vive pela oração dos outros. Ah não, aliás, é brincadeira, né? O trocadilho era irmão 6 horas. 6 horas. 6 horas para mim? 6 horas, não sei o quê. Então veja, ele não tem uma vida pessoal, ele não desenvolveu um relacionamento, uma história própria com Deus. Os testemunhos que ele conta são testemunhos que ele ouviu de terceiros. Ele nunca teve a experiência pessoal. Então essa é a primeira coisa, irmãos. Sabe, se você precisa ter a sua própria história com Deus. Você precisa ter as suas experiências, você precisa ter a sua intimidade, você precisa ouvir de Deus, não só apenas ouvir de terceiros, irmãos. Sabe, isso há uma grande confusão no meio gospel, né, com relação à palavra de conhecimento, vulgo revelação. Revelação. Ah, fulano, eu vou lá para ouvir uma revelação. Não, isso na Bíblia chama-se palavra de conhecimento, né? Deus usa profeta e isso é maravilhoso, porque vem alguém que não te conhece, nunca te viu na vida e vai lá e fala algo que só você e Deus sabia. Isso é maravilhoso. Mas veja, a Bíblia fala que a profecia, ela vem para exortar, para consolar e para edificar. Ela nunca inicia nada. Então veja, ela vem confirmar algo que já está no seu coração, que você já está lidando com Deus, que você já está gestando. Agora vem um profeta de lá e fala uma coisa que você nunca pensou na vida. Sabe, mas tem gente que vive desse jeito, vive só desse evangelho terceirizado, do intermediário. Ele não tem uma história com Deus, ele vai de carona com os outros. Eu fico pensando, Deus
falou lá com Abraão, ele está meio ali na espreita da porta, ou escutou, ficou sabendo, viu Abraão conversando com Sara, e falou, pô, olha aí, estou sabendo que quem te abençoar vai ser abençoado. Vou pegar uma carona aqui com Abraão. Entendeu? Mas ele não tem discernimento do propósito para ele. Sabe, você tem que ter clareza. Sabe, às vezes as coisas não estão frutificando para você como deveria, porque talvez você não está fazendo da maneira correta. Deixa eu dizer, a fórmula que é para um, não é a fórmula que é para outro. Você sabe, Jesus, nenhum dos milagres que Jesus fez foi igual ao outro. Porque ele quer dizer o seguinte, que não existe uma regra, não existe uma fórmula, não é uma receita de bolo, mas é uma direção do Espírito, irmãos. Então veja, nós temos que ser direcionados por Deus. Então, para Deus, fulano tem que ir para lá, para outro, a fórmula é ir para cá. Cada um de nós tem que ter a sua própria história com Deus. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro ponto. Mas aí, avançando, lá no verso 19, você sabe, Abraão, ele foi viver em tendas, ele decidiu levar essa vida profética, ele decidiu escolher, mas quando, é porque ele tinha clareza, Deus mostrou para Abraão a imagem completa. Como o outro pegou o negócio de segunda mão, hora que o negócio começa a ficar desconfortável, como ele não tem a visão do resultado, o que acontece? Começa a complicar. Você sabe, irmãos, eu tenho uma historinha que o pastor Aloysio conta, que é a respeito de salvação. Ele usa uma ilustração, ele fala o seguinte, olha, vamos imaginar que nós estivéssemos num avião e você fosse um comissário de bordo, né? Aí o piloto te chama e fala assim, olha, esse avião, ele está com problema na turbina, nós temos mais 5 minutos e esse avião vai cair. E eu preciso que você convença todos os 5 minutos, não, 1 hora. Dentro de 1 hora vai acabar a gasolina e esse avião vai cair. E eu preciso que você convença todo mundo a colocar o paraquedas, né? Então, você vê aí como é que vai fazer isso. Eu estou ficando desconcentrado com os irmãos ali, conversando. E aí, irmãos, vamos supor que você chegue para as pessoas e fale assim, olha, você não quer assustar as pessoas, né? Dizer que o avião vai cair, né? Que o combustível está acabando, né? E aí você fala para as pessoas assim, olha, você não quer usar esse paraquedas aqui? Olha, porque eu estou sabendo que tem uma moda agora, ele vai ficar bonito nas suas costas, né? Se você botar aqui, ó, ele é ergonômico, vai fazer bem para a sua coluna, e é um acessório legal, você reclina aqui, você dorme. E aí ele até convence as pessoas a colocar esse paraquedas, né? E as pessoas começam todas a colocar paraquedas lá no avião. Mas, depois de um tempo, né? A pessoa começa a ver que realmente é meio desconfortável, né? Acordar domingo cedo, vir para a igreja, ter que fazer estudo bíblico terça-feira à noite. Quer saber? Eu vou tirar esse paraquedas. Porque, na verdade, elas não estão sabendo a seriedade do negócio. Aí ele propõe um outro exemplo. Agora imagina se você falasse para a pessoa, olha, põe esse paraquedas que o avião vai cair. A única forma de você se salvar é se você estiver com ele. Meu irmão, quero ver, ia dar briga. Quero ver quem que ia tirar esse paraquedas de você. Quem? Ninguém, porque você sabe, você entendeu o fim. Então, mas você sabe, infelizmente, esse é o evangelho que as pessoas estão aprendendo. Não, vem para Jesus, sua vida vai ficar florzinha, como que é? Caminhozinho no bosque, só florzinha, só coisa bonitinha. A questão não é só essa, irmãos. A questão é que quem não for salvo vai para o inferno, vai para o lago de fogo e enxofre. E às vezes a gente fica dando rodeios, e aí a pessoa no primeiro desconforto, né, na primeira hora que topa com o irmão na igreja, fulano não sorriu para mim, não deu oi, eu não quero mais ser crente, né? Então veja, nós precisamos
ter clareza. Então Abraão, ele tinha clareza, ele entendeu aquilo que Deus, onde que Deus queria levar ele, e falou: não, se for preciso, eu vou morar em tendas, eu vou, como eu falei aqui, fazer um downgrade, eu vou viver de uma forma pior, porque eu não estou preocupado com agora, mas eu estou olhando para as coisas vindouras, eu estou olhando para a promessa, como o apóstolo Paulo fala, eu estou olhando para a soberana vocação, não para o tesouro corruptível, mas eu estou olhando para o tesouro celestial. Quando você enxerga isso, não há esforços aqui na terra que se pareçam grandes, perto daquilo que está proposto para a gente. Mas, se você é como Ló, se você só escutou, se você não enxergou, você não tem muita convicção do negócio. Está entendendo, irmãos? Abraão falou, mas quer saber? Olha, vamos fazer o seguinte, Jesus, eu vou te servir, mas eu vou assistir culto pelo YouTube. E aí o que acontece? Abraão continuou morando em tenda. Ló foi morar numa cidade. Mas Deus não queria. Onde que estava o mover de Deus naqueles dias? Nas tendas, e não na cidade. Mas Abraão viu. Então veja, Abraão não tem problema de se esforçar. Porque ele entendeu. Ele tem um chamado, ele ouviu o propósito. Ele ouviu do próprio Deus. Mas aquele que escutou o evangelho de segunda mão, você sabe, quem conta um conto, aumenta um ponto. Já ouviu de segunda mão, já não tem clareza. Será que era mesmo negócio de tenda? Eu acho que Abraão já estava com 75 anos, estava meio caduco. Eu não acho que eu vou morar em cidade, eu estou aqui perto, qualquer coisa você dá um grito, né? E olha o que acontece, olha lá em Gênesis 19. O que acontece? Isso aqui, bem, os irmãos conhecem a história. Deus, e pior que a cidade, era a famosa cidade de Sodoma. Olha onde que ele foi morar. O crente Ló, foi morar em Sodoma. E aí Deus resolve destruir Sodoma, manda os anjos lá para salvar Ló. Olha aqui no verso 19, verso 1. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Então veja, o que isso significa, irmãos? Naquela época, quem ficava sentado na porta das cidades era uma posição de autoridade. Ele não apenas morava em Sodoma, mas ele era alguém de proeminência na cidade de Sodoma. Ló não era apenas um morador de Sodoma, ele era o cara em Sodoma. Ele ficava na porta da cidade, era o xerife, ou seja, está tudo dominado aqui em Sodoma. Eu sou o chefe aqui disso tudo. Ou seja, ele resolveu, ele decidiu investir a vida dele, ganhar proeminência e destaque, não nas coisas do céu, mas ele investiu nas coisas terrenas, porque ele não tinha visão profética, ele não sabia o que Deus queria fazer, ele não entendeu o propósito de Deus. Deixa eu falar. Por mais que Deus queira que você viva uma vida bem aqui, o propósito final dele não é aqui, irmãos. É te dar um lugar de proeminência, é te dar uma coroa lá no céu. Se você ganhar proeminência, ganhar nome, ganhar dinheiro, ganhar reconhecimento aqui, amém. Mas se tiver que escolher, escolha receber isso no céu. Então, ele não entendeu. Ló achou, eu ouvi esse negócio do evangelho, eu achei que era para eu me dar bem aqui nessa vida. E como eu falei, irmão, não tem nada contra você se dar bem aqui, desde que não venha custar o seu projeto com Deus. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Então veja, ele entendeu tudo errado, ele se tornou um cara famoso, ele se deu bem, mas ele se deu bem na terra. Ele foi se dar bem em Sodoma, no lugar mais podre que havia na terra. E deixa eu dizer, Deus quando olha para a terra do jeito que está, é um lugar podre, tão quanto se duvidar, até pior do que Sodoma. A ponto dos caras preferir os homens querer ter relação com homens a ter relação com mulheres. Se você ler aqui a sequência, Ló, ele fala, olha, diz que o pessoal da cidade viu aqueles anjos e queriam ter relação com os anjos.
E Ló fala, olha, pega, vem, tá aqui minhas 2 filhas que são virgens, mas não tenham relações com esses anjos aqui. Eles não queriam, eles queriam ter relação com o homem. Sem ter noção da perversidade. Agora, nesse lugar, nesse antro de podridão, ele era o cara. É sério. Sabe, é que às vezes a gente não se dá conta, mas às vezes a gente quer proeminência, quer reconhecimento. Você sabe, irmãos, tem coisa que parece ser bom, mas eu acho feio demais para a gente, entendeu? Tem tipos de lugares que eu prefiro ser desprezado, que para mim ser desprezado é motivo de nobreza. Sabe, tem lugares que são tão fúteis, que se reúne tanta coisa errada, que ser desprezado por essas pessoas, para mim, é sinal de vantagem. Deixa eu dizer, a gente tinha que estar preocupado, de relevância espiritual. É de ser conhecido no céu, é de estar fazendo propósito de Deus, mas talvez essa já é uma consequência desse evangelho de terceiros, né? Ele pegou carona, ele não tinha a revelação de Abraão. Abraão entendeu, Abraão está disposto a pagar o preço, Abraão está disposto a viver em tenda, mas ele acha que dá para levar. Não, deixa aqui na cidade, está tão bem, para quê? Afinal, né? Deus não quer sacrifício, né? Deus só quer coisa levinha, né? Cuidado com esse pensamento humanista dentro da igreja. Sabe, nunca a igreja do Senhor esteve tão acomodada como nos dias de hoje. Sabe, uma igreja que não jejua, igreja que não ora, igreja que não lê a Bíblia. Irmãos, muito cuidado, porque o mundo tem se entranhado na igreja, a igreja tem sido influenciada pelo mundo e as coisas, nós estamos perdendo às vezes o mover de Deus. Sabe, tem coisa que é inegociável. Tem coisas que nós vamos ter que viver de fato aos olhos do mundo de uma forma inferior. Como eu falei, Abraão, ele abriu mão de coisas que aos olhos do mundo eram boas. Às vezes nós vamos ter que abrir mão mesmo. Sabe, você vai ter que abrir mão, talvez, de trabalhar um dia na semana para servir ao Senhor. Você vai ter que abrir mão de fazer algumas coisas, tal. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou abrir mão porque e aí as pessoas vêm chacotar, vêm falar, pois é, você é crente, bitolado. Sou mesmo. Agora, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu enxerguei o que Deus quer fazer. Eu enxerguei a Jerusalém celestial. O meu coração está lá, eu estou indo para lá. Isso aqui tudo vai acabar. Né? Jesus, quando levou os seus apóstolos, né, os seus discípulos, e chegou em Jerusalém, e eles impressionados com o templo de Salomão e tal, ele falou, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe, isso tudo está entesourado para o fogo. Isso que é motivo de orgulho, isso que vocês acham que tem algum valor, isso não vale nada. Agora, Ló, ele chega a um ponto, lá no verso 15 agora. Eu estou caindo em outro versículo aqui. 19. No verso 15. Ao amanhecer, apertaram-se os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Aqui está, apertaram os anjos. Talvez na tua Bíblia esteja, insistiram. Então veja, o problema, irmãos, é quando o mundo, ele começa a ficar tão confortável que você não quer mais sair dele. Os anjos precisaram insistir com Ló. Vamos embora, sai daqui, vai destruir essa cidade. Não, mãe, me dá só mais um pouquinho aqui, eu preciso ir mais em tal lugar ali, preciso fazer mais tal coisa, eu ainda preciso comer não sei o quê, e, sabe, eu tenho que aproveitar, ainda não conheci o mundo inteiro, ainda não tenho que fazer tal coisa. Irmãos, cuidado onde está o seu coração. Parece assim algo patético, né? Mas você corre o risco de o mundo se tornar algo tão entranhado em você, a ponto de que você sente mais desejo de estar aqui do que estar no céu.
Sabe, o mundo devia ser um lugar tão estranho para a gente. Você olha lá, quando você olha em Hebreus, a Bíblia fala que Abraão peregrinou como estrangeiro. Então, ou seja, ele jamais se acostumou, porque ele sabia que não era o lugar dele. Sabe, nós não podemos nos apegar demasiadamente a esse mundo, não podemos achar que aqui é o nosso lugar, sabe? Nós somos celestiais, irmãos. Sabe, e a chave da vida profética é isso, é você, apesar de estar no mundo, e veja, a ideia de Deus não é te tirar desse mundo, muito pelo contrário, é que você permaneça aqui como testemunho para outras pessoas, porque veja, você já está garantido que você vai para o céu, mas Deus quer que as pessoas encontrem em você a saída, encontrem em você a salvação, a esperança, para que elas possam ser salvas também. Agora, se você vive tão apegado quanto as outras pessoas, que diferencial você tem? O que você tem para oferecer às pessoas? Então, em momentos de crise, em momentos onde as pessoas estão decepcionadas, as pessoas estão amarguradas, angustiadas, em vez de você se amargurar juntamente com elas, é o momento de você mostrar que você não vive no mesmo mundo que elas, que você não está dependente das mesmas coisas dela, mas que você pertence a outro lugar. Nós somos seres celestiais habitando nessa terra, nós somos peregrinos, nós estamos aqui apenas de passagem, para que as pessoas encontrem em nós e elas enxerguem numa vida profética, elas encontrem o sentido que é os céus. Veja, nós estamos esperando a Jerusalém celestial, irmãos. Sabe, para de querer dar solução para as coisas desse mundo, não vai ter jeito, isso está na palavra, irmãos. O negócio é o novo céu e a nova terra, irmãos. Sabe, agora se nós continuarmos pensando como as coisas desse mundo, pensando como as pessoas desse mundo, deixa eu dizer, não vai ter como consolar o outro, muito pelo contrário, você vai precisar de alguém para te consolar. Sabe, então a diferença entre Abraão e Ló é que Abraão, ele está com a cabeça nas coisas do céu. Ló, apesar de ser crente, apesar de querer estar, próximo de Deus, ele ainda está com a cabeça nas coisas da terra. Ele ainda vive pensando como as coisas da terra, ele achou conforto. Sabe, aí há algo do ser humano que, ao mesmo tempo que é um instinto, mas é algo muito ruim. O ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação. E aí nós nos adaptamos, nós ficamos confortáveis, nós achamos que está tudo muito bom. E, como eu falei, a igreja, ela se acomoda e ela para de desejar a volta de Cristo, para de desejar voltar às coisas dos céus, afinal está tudo muito gostoso. O ar-condicionado está legal, o som está bacana, a poltrona é confortável. Sabe, irmãos, a gente não pode se conformar com as coisas desse mundo. Mas antes de botar uma cadeira de prego para você sentar, eu posso te dizer uma coisa. Se você tiver experimentação de Deus, não vai ter conforto nenhum desse mundo que vai ser semelhante ao prazer proporcionado de estar na presença de Deus. Você não precisa deitar naquelas camas de prego, igual aqueles indianos. Já viu aquelas imagens? Aqueles caras hindu que fazem umas levitação, e os caras deitam numa cama de prego assim, para ficar desconfortável. Você não precisa disso. Quando você experimenta do Deus vivo, tem nada mais que te satisfaz aqui nessa terra. Daquele que beber dessa água, jamais terá sede. Você não vai mais precisar beber das coisas dessa terra. Sabe, mas a diferença, o fundamento é você estar com a mente nas coisas celestiais, é buscar as coisas de Deus, é você, assim como Abraão, você tem que buscar a experiência pessoal e direta, sabe, voltar-se para as coisas de Deus. Sabe, eu não sei em qual ponto que você está, vivendo nas cidades, ou se você está vivendo em tendas. Mas eu quero te convidar hoje a viver, a sair das cidades, a sair do estilo de vida das pessoas.
e dar um passo para a vontade de Deus. Viver uma vida que aponta para Jerusalém. Uma vida que anseia pelas coisas do céu. Uma mente que está pensando nas coisas de Deus. Sabe, não estou dizendo que você não vai mais comer, que você não vai mais resolver problema, que você não vai mais pagar aluguel, que você não vai mais abastecer seu carro, você vai fazer tudo isso. Mas a sua mente tem que ser voltada para as coisas celestiais. O teu falar, o teu pensar tem que estar em mente as coisas dos céus, irmãos. Nós não somos dessa terra. Cuidado para não se sentir confortável nesse lugar. Você sabe, o problema de Ló é que isso que para a gente parece ser tão... Você vê, mesmo nos dias de hoje, porque nos dias de hoje nós ainda não chegamos nem perto ainda daquilo que era em Sodoma, do ponto de que eles, isso aqui, eles queriam estuprar aqueles anjos que tinham ido buscar a Ló. Isso ainda não existe aqui no mundo. De um homem poder sair na rua e ser atacado sexualmente. Até para nós, aquilo era um absurdo, mas para Ló não era mais. Para Ló não era mais, porque ele morava lá, ele tinha 2 filhas. Você colocaria sua filha numa cidade dessa? Você colocaria seu filho numa cidade dessa? Ele vivia normalmente, e mais do que isso, ele era alguém respeitado naquele lugar. Ele era alguém que falava e as pessoas escutavam, ou seja, ele transitava muito bem nesse ambiente, sabe? Isso é uma advertência para nós, irmãos. Cuidado para não se amoldar demais a esse mundo, para não se conformar demais com o presente século, para não achar as coisas muito normais, e mais do que isso, para não buscar crescer da maneira como esse mundo. Você sabe, o reconhecimento, por que ele era reconhecido? Porque ele fazia aquilo que aquelas pessoas achavam certo, por isso que ele tinha reconhecimento lá. Você nunca vai ser reconhecido se você fizer as coisas diferentes. Porque o que o mundo hoje prega? Não, que você tem que trabalhar até fazer fortuna, aí você vai ser reconhecido nesse mundo. Se você fizer diferente, o que o mundo vai falar de você? Não, esse é um bobo, é um idiota. Isso aí não vale nada. Que desperdício. Desperdício dessa pessoa lá, virou crente. Coitado, Então veja, quando a pessoa é reconhecida pelo mundo, irmãos, isso para mim não é um bom sinal. Quando a pessoa quer buscar proeminência, as pessoas que não são crentes, sabe, busque proeminência nos céus, sabe, reconhecimento diante de Deus, irmãos, sabe, não se amolde a esse mundo, sabe. Então, meu convite é que você venha refletir nisso. Queria que você colocasse de pé. Nós vamos orar. Eu vou encerrar essa palavra.